Olá para você, aqui é a Jaque e esse é o canal de Volta à Essência, de leitura diária da Bíblia. Todo dia, nesse horário mais ou menos, a gente tem um encontro aqui, onde a gente separa um tempinho, lê a palavra de Deus, medita um pouco, vamos ver quais são as lições que a gente tira dali e também a gente aplica no nosso dia a dia, na vida da gente. Se você é novo aqui, você pode se inscrever no canal, ativa aí as notificações para você não perder os avisos. Vou deixar também aqui em cima uma playlist, porque nós terminamos recentemente o livro de Gênesis e estamos agora lendo o livro de Mateus, do Novo Testamento. Então, todo dia tem sempre aqui uma palavra, tem todo dia aqui algo que pode abençoar a sua vida, uma palavra que você pode se identificar, que você pode aprender, porque a Bíblia ela é isso, ela é um manual que Deus deixa pra gente de prática de vida. Não é um livro para ficar lá encostado, pegando o pó, né? Ou aquele livro que a gente deixa aberto lá na nossa casa para espantar os maus espíritos ali no Salmos 23 ou no Salmos 91. Não, a Bíblia ela é a boca de Deus para nós e ela tem poder quando nós falamos e quando praticamos. E esse canal foi pensado para você com muito carinho. Então você pode se achegar aqui todo dia nesse horário, compartilha esse vídeo com alguém que está nessa pegada aí, que quer ler a Bíblia, que quer entrar numa leitura, né, uma leitura diária, alguém que é novo na fé, não sabe por onde começar a ler a palavra de Deus, ou às vezes você que nunca, mas nunca ouviu falar de Jesus, ou nunca ouviu falar do Deus dos crentes, esse canal é para você, porque aqui você vai conhecer, tá bom? Ou você também, que às vezes é crente velho, tá lá meio capengando na leitura da Bíblia, esse canal é para você, para te inspirar, te motivar e te ajudar também na caminhada. A gente sabe que às vezes não é fácil, mas é sempre possível. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus e pedir a Ele sabedoria para a palavra que Ele tem hoje para a gente. Vamos ver o que a gente pode aprender e também aplicar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra, por esse dia, porque a tua palavra ela é vida para o nosso corpo, ela é remédio para a nossa alma. Eu peço, Senhor, que fale conosco, nos dê entendimento, Senhor, abra a nossa mente para que possamos entender as lições que o Senhor quer passar para nós, nos dê entendimento para que possamos também aplicar a tua palavra e não ser só ouvintes. Senhor, nos ajude, ó Deus, nos ajude, Pai, a sermos luz, nos ajude a sermos pessoas melhores e transformadas através da sua palavra. Faça uma obra em nós, ó Deus, que só a sua palavra pode fazer, porque nós não podemos fazer sozinhos e por nós mesmos. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. A palavra de Deus no livro de Mateus, estamos no livro de Mateus, e hoje nós vamos ler Mateus 8, e a palavra de Deus diz assim, está escrito: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que lhe sirva de testemunho. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu.
mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E o escriba, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que eu antes vá sepultar o meu pai? Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiravam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Aqui então a gente tem um capítulo que ele está falando de algumas curas. É um capítulo que parece ser bem específico no que se diz respeito a curas, e curas de vários jeitos. Mas uma coisa que é muito comum à medida que a gente vai lendo aqui é que parece que a cura ela acontece de acordo com 2 coisas. Uma medida de fé que aquela pessoa tem no Senhor Jesus e também pelo próprio querer dele em querer fazer. Vamos lembrar do leproso. Ele foi até Jesus, ele tinha a pior doença ali da época e mesmo assim ele foi até Jesus. E ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, você pode me purificar. E a resposta de Jesus foi: eu quero. Então o leproso foi até ele, crendo que aquele Jesus que todo mundo estava falando era poderoso para curá-lo daquela lepra. E aquela fé que moveu esse leproso até Jesus foi o que fez Jesus também desejar a cura dele. E quando a gente continua lendo o texto mais para frente, a gente vê o caso do centurião, que ele era uma pessoa importante, ele tinha um servo, esse servo estava muito mal. E quando ele viu Jesus, para o centurião, ele tinha fé suficiente em que uma só palavra de Jesus, onde Jesus estava, já era suficiente para curar aquele servo. Jesus não precisaria nem ir até a casa do centurião, mas só com uma palavra, uma só, aquele servo ele seria curado. E aí é quando Jesus ele fica admirado. A Bíblia fala que Jesus fica admirado da fé daquele centurião, porque nem no meio do povo Jesus encontrou aquilo. E é muito interessante que no mesmo texto a gente parece que vê como a palavra ela se casa
com a outra passagem, que é aquela famosa passagem de Jesus no meio do mar com os discípulos, né? A Bíblia fala que os discípulos estavam com ele ali dentro daquele barco, o mar ficou agitado, Jesus estava ali de boas dormindo, só que aí a galera começa a gritar achando que vai morrer. E eles eram nada mais, nada menos que quem? Os próprios discípulos. E aí é quando o Senhor Jesus, ele pega e repreende o mar, para o mar se acalmar, e ele questiona a fé dos próprios discípulos, né? Chamando-os de homens de pequena fé. Por que vocês temem? Homens de pequena fé. E a Bíblia fala ali também, logo no final da mesma passagem, que aqueles homens, eles se perguntavam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, quem é este? Era o Jesus que eles andavam, era o Jesus que eles estavam ali o tempo todo, caminhando, aprendendo. Parece que eles não conheciam então ainda Jesus na sua plenitude. E eles começaram a ficar assim admirados sobre que poder havia naquele homem. Então, quando a gente começa a ver o poder do nome de Jesus, o poder das palavras de Jesus, a gente começa a ver como as coisas elas aconteciam. Olha no caso da sogra de Pedro, no mesmo capítulo, ele simplesmente chegou na casa e ele tocou a sogra de Pedro. Ele nem precisou falar nada e com toque ela foi curada da febre. Se a gente continua ainda no mesmo capítulo, a gente vê o encontro dos dois endemoniados gadarenos lá com Jesus, e só a presença de Jesus, a presença dele já moveu, já desestabilizou aqueles homens que estavam endemoniados, e os próprios demônios falam para Jesus, olha, nos lança ali na manada de porcos. E a palavra diz o quê? Que Jesus disse o quê para eles? Ide. Então era o falar de Jesus, os demônios ali submetidos à vontade de Deus. Então quando a gente lê a palavra de Deus, muitas vezes pode vir na nossa mente pensamentos do tipo, por que Jesus cura uns, por que ele não cura outros, né? Realmente o nome de Jesus tem poder? Sim, o nome de Jesus tem poder. E sim, é fato que nem todas as pessoas ele curou, por diversos motivos ou até pelo próprio mistério que a Bíblia não vai dizer. Mas talvez o ensino que a gente pode tirar de todos esses exemplos aqui é que sim, o nome de Jesus tem todo o poder. Ele tem poder, inclusive, no tocar. A própria presença dele tem poder para curar. As próprias palavras que ele diz têm poder para libertar, que foi o caso do endemoniado gadareno. E sim, as palavras dele têm poder para acalmar tempestades. E sim, ele vai corresponder de acordo com a sua medida de fé, que foi o caso do centurião e foi o caso do leproso. Então, se de repente nós estamos vivendo, né, você está vivendo, eu estou vivendo, se nós temos áreas da vida da gente que são áreas doentes, nós temos que primeiro ir até Jesus e sim clamar por sua cura. Sim, devemos desejar e sim ter essa medida de fé suficiente que venha nos curar. Muitas vezes nós não temos essa ação de simplesmente buscar, nós não temos essa fé para curar, né? A gente muitas vezes acaba agindo como os próprios discípulos, né? Vem a situação, a gente fica com medo e Jesus precisa nos repreender, nos chamando de pessoas de pouca fé. Nós que andamos com ele, ou dizemos que andamos com ele. Não deveria ser assim. Né? Então, eu acho que o exemplo aqui do centurião, que era aquela pessoa que não era ali do círculo de discípulos, não andava com Jesus o tempo todo, ele era o cara que teve a fé que deixou Jesus admirado. E ele creu de todo o coração que com uma palavra só o servo dele seria curado. Eu acredito que é esse tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos, buscando na sua presença, pedindo que ele acrescente também a fé em nós. Porque fé é uma coisa, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é a fé. E ela é uma coisa que não pode morrer. Às vezes, por mais que a situação esteja difícil, a gente esteja desanimando, a gente precisa correr para as Escrituras e pedir para que o Senhor fale conosco e aumente a nossa fé e venha nos curar daquilo que nós precisamos ser curados através da fé e através do nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Fiquem com Deus.